Seção 5ª. Da estimativa, do ISS-QN fácil e do regime especial. Subseção 1ª. Da estimativa. Artigo 76. O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa pode, a critério da autoridade competente, ser feito individualmente, por categoria de contribuintes ou grupos de atividades econômicas. Parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo pode, a qualquer tempo, suspender a aplicação do sistema previsto nesta seção de modo individual ou de forma geral. Parágrafo 2º. O prazo de duração do regime de estimativa deve ser fixado no ato que determinar a sua aplicação. Parágrafo 3º. Para os contribuintes de que trata este artigo, os valores fixados por estimativa constituirão lançamento de ofício do imposto. Artigo 77. O valor do imposto de que trata essa seção será fixado a partir de uma base de cálculo estimada, quando: Inciso 1º. Se tratar de atividade exercida em caráter provisório, assim considerada aquela cujo exercício seja de natureza temporária e esteja vinculada a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. Inciso 2º. Se tratar de atividade ou grupo de atividades cuja espécie, modalidade ou volume de serviços aconselhem tratamento fiscal específico. Inciso 3º. O contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou deixar de cumprir com regularidade as obrigações acessórias previstas na legislação. Inciso 4º. A arrecadação proveniente de determinada categoria de contribuintes ou grupo de atividade econômica não seja compatível com o respectivo potencial econômico ou com o desempenho fiscal esperado. Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste artigo, o imposto deverá ser recolhido antecipadamente e não poderá o contribuinte realizar suas atividades sem efetuar o pagamento devido, sob pena de interdição do local, independentemente de qualquer formalidade. Artigo 78. A autoridade competente, para a fixação do valor do ISS-QN por estimativa, levará em consideração os seguintes elementos. Inciso 1º. O tempo de duração e a natureza específica do acontecimento ou da atividade. Inciso 2º. O preço corrente do serviço. Inciso 3º. O volume das receitas em período anteriores e sua projeção para os períodos seguintes, podendo observar outros contribuintes de idêntica atividade. Inciso 4º. A localização do estabelecimento. Inciso 5º. A média das despesas operacionais dos 6 últimos meses, acrescida de um percentual de 35% correspondente a uma margem de lucro presumida. Inciso 6º. As peculiaridades do serviço prestado pelo contribuinte, durante o período considerado para cálculo da estimativa. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4 do artigo anterior, a fixação do ISS-QN por estimativa pode ser feita levando-se em consideração os seguintes elementos. Inciso 1º. O valor das matérias-primas, dos materiais secundários e de quaisquer outros materiais aplicados ou consumidos na prestação dos serviços. Inciso 2º. As despesas com salários e pró-labore. Inciso 3º. As despesas com aluguel, condomínio, água, luz e comunicação. Inciso 4º. As despesas com tributos e demais encargos. Artigo 79. O valor do imposto estimado, de que trata o caput do artigo anterior, será expresso em moeda corrente. Parágrafo 1º. O valor obtido com base nos elementos descritos no artigo anterior, será considerado como o valor mínimo do imposto a ser recolhido pelo prestador estimado. Parágrafo 2º.
Na hipótese de cálculo efetuado na forma descrita no parágrafo anterior, qualquer diferença no valor do ISSQN que venha a ser efetivamente apurada acarretará a exigibilidade do imposto sobre o respectivo montante. Artigo 80. O regime de estimativa valerá pelo prazo de 12 meses, prorrogável por uma única vez, por igual período, independentemente de manifestação formal da autoridade competente. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput deste artigo deve ser fixado no ato que determinar a sua aplicação. Parágrafo 2º. Fim do período limite, previsto no caput deste artigo, a autoridade competente deverá, através de manifestação formal, notificar se o contribuinte permanecerá ou não em regime de estimativa. Parágrafo 3º. A critério do fisco poderão ser revistos, a qualquer tempo, os valores estimados para determinado período e, se for o caso, reajustados através de novo termo de estimativa. Parágrafo 4º. Na hipótese de cálculo efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer diferença no valor do ISSQN que venha a ser efetivamente apurada acarretará a exigibilidade do imposto sobre o respectivo montante. Artigo 81. Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa deverão cumprir todas as obrigações de natureza acessórias. Artigo 82. O contribuinte abrangido pelo regime de estimativa será cientificado através de termo de estimativa, expedido pela autoridade fiscal competente, no qual constará o período alcançado e o valor fixado. Artigo 83. Do lançamento do valor estimado cabe pedido de revisão, dirigido à autoridade competente, no prazo de 15 dias contados da ciência do termo de estimativa. Parágrafo 1º. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, as razões de fato e de direito, bem como o valor que o contribuinte reputar justo, os elementos para sua aferição, fazendo, inclusive, a juntada dos documentos comprobatórios das suas alegações. Parágrafo 2º. Somente serão aceitos como prova os valores regularmente escriturados em documentos fiscais exigidos por esta lei. Parágrafo 3º. O pedido de revisão não terá efeito suspensivo e se houver alteração de valor, a diferença será compensada nos pagamentos seguintes ou, se for o caso, restituída. Parágrafo 4º. A autoridade competente para analisar o pedido de revisão de que trata este artigo será o chefe da divisão de fiscalização. Parágrafo 5º. O pedido de revisão deve ser examinado e o lançamento revisado, quando couber, no prazo máximo de 15 dias e da decisão deve ser o contribuinte pessoalmente notificado.